Novo amaciante Tuf concentrado, com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. O Minas Urgente está começando e você vai ver Celular Zero. Operação do Ministério Público investiga organização criminosa voltada ao tráfico e entrada de celulares nos presídios. Casa incendiada, bombeiros combatem chamas em imóvel abandonado. Briga de bar, homem é morto em Delta depois de bater na cara de desafeto. Reforço coletivo, mais ônibus novos vão rodar em Uberlândia. Advogado do Povo, hoje é dia de falar dos seus direitos e esclarecer as suas dúvidas ao vivo com o especialista. Não saia daí, o Minas Urgente desta terça-feira, 26 de setembro, começa agora. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. É o Ricardo Bagnetti junto com toda a nossa equipe. Estamos chegando a partir de agora com muita informação para você. Desejando a todos uma ótima terça-feira, uma ótima tarde, uma tarde calorosa e de muitas informações. Eu sempre falo, jornalismo dinâmico, com credibilidade para fazer a diferença no seu dia. É aqui no Minas, o programa que faz questão da sua participação. O Band Zap está liberado. Você comenta os assuntos de hoje com a gente aqui, manda suas críticas, os seus flagrantes, tá certo? Participa do nosso quadro Advogado do Povo e pode acompanhar toda a programação da Band Triângulo ao vivo no Facebook, é lá no Facebook. É no YouTube, Bagnetti, da Band Triângulo. Acho que eu tô precisando de férias, hein? Tem todas as notícias aí, então, da Band Triângulo nas redes sociais. Facebook, aí sim, Instagram, @Band Triângulo. As minhas redes sociais, @Bagnetti. Você pode acompanhar, fique à vontade, tá? Lembrando você que o nosso Band Zap já está liberado para você participar do nosso quadro Advogado do Povo. A gente vai tirar as suas dúvidas, falar dos seus direitos com o doutor Leônidas Souza, que já está aqui nos nossos estúdios, tá bom? Manda o seu nome e a cidade de onde nos acompanha, que eu faço questão da sua companhia. Vamos começar o Minas Urgente de hoje falando de uma grande organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, corrupção, lavagem de capitais e olha só, a entrada de celulares nos presídios da região. Tá, um grande trabalho aí de inteligência do Ministério Público, Polícia Civil, desencadeado nessa manhã, claro, sempre com o apoio da Polícia Penal. O Flávio Souza está ao vivo com a gente, traz as informações desse trabalho. Boa tarde para você, Flávio. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos que estão ligados na tela da Band. E amanhã foi quente aqui em Uberlândia, não só nas temperaturas, mas também no trabalho do GAECO, que conseguiu, mais uma vez, cumprir 7 mandados de busca e apreensão na Operação Celular Zero, fase 3. E, além disso, 2 servidores públicos, 2 agentes penais, foram afastados judicialmente das suas funções por estarem possivelmente colaborando com os criminosos e facilitando a entrada de celulares em presídios aqui de Uberlândia e também em Ituiutaba. Agora pela manhã, os responsáveis pela operação concederam entrevista coletiva e apresentaram alguns detalhes desse trabalho e que surpreende, viu, ô Bagnetti? Esses detalhes surpreendem porque os bandidos criaram, inclusive, esse é um dos detalhes mais interessantes, uma verdadeira rede de venda de celulares dentro dos presídios. E os aparelhos, não é o preço que a gente encontra no mercado, não, chegavam a custar em média R$30 mil. E isso também sem falar dos outros aparelhos, como, por exemplo, carregadores portáteis e tudo mais. O importante é que a casa caiu para a bandidagem. O GAECO conseguiu, por meio do seu trabalho de investigação, mais uma vez interceptar o trabalho de uma das maiores organizações criminosas do Brasil, aqui em Uberlândia e também na região. O resultado dessa operação total, com o número de celulares apreendidos e onde também foram cumpridos esses mandados, ainda não foram divulgados porque algumas equipes da Polícia Militar ainda não terminaram seus trabalhos. Continuam fazendo as operações aqui em Uberlândia e também lá em Ituiutaba. Mas, por enquanto, já dá para a gente dizer, 7 mandados de busca e apreensão cumpridos e ainda 2 servidores afastados por estarem colaborando com o crime organizado, colaborando para a entrada de celulares
nos presídios de Uberlândia. Bagnete. Obrigado, Flávio. Operação que ainda está em curso, como o Flávio Souza bem disse, você está vendo a movimentação, o dia não tinha nem raiado ainda e a polícia e essa força-tarefa, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, já estavam nas ruas aí. Não é a primeira vez aí então que fecha o cerco a esse sistema, a essa organização criminosa aí que passam celulares para dentro dos presídios e você viu aí, dependendo da forma que o aparelho, a linha, o serviço chegava dentro dos presídios, podia custar até R$30 mil. Né? Então é aquela velha disputa de gato e rato, né? A polícia aí então correndo atrás dos ratos e prende uma leva e tenta dar um basta, mas eles voltam ativa. E eu te pergunto, cadê os bloqueadores de celular dos presídios que falaram e na prática não funciona? Porque se o pessoal está levando o celular para dentro da cadeia, porque lá dentro pega melhor do que aqui de fora. Uma loja que vende celular em Uberlândia foi assaltado. Olha só, aí quem trabalha honestamente tem que aguentar esse tipo de coisa. A ação dos bandidos, entre eles uma mulher, foi toda filmada pelas câmeras de segurança do local. Então você está acompanhando comigo imagens de 3 suspeitos, né? Antes tinham estacionado o carro do lado de fora da loja, a mulher desce do veículo, entra no estabelecimento e finge que está interessada em um aparelho. Pouco depois, os 2 homens entram e assaltam a loja. Toda a ação, você está vendo aí, registrada, é um baita de um flagrante das câmeras de segurança. Ao sair da loja, eles levam aparelhos e outras mercadorias. Mas uma pessoa da loja acabou atirando contra os bandidos que estavam levando tudo para o carro, saíram correndo, a mulher foi presa, a polícia continua atrás de 2 foragidos. Isso aqui em Uberlândia, viu, gente? Já viu só? Então, o camarada trabalhando honestamente não tem 1 minuto de sossego. E o camarada ali, ó, ele já vem, né, típico, tentando esconder o rosto, bonezinho, não bastasse o capuz ali da jaqueta, o outro ainda uma máscara muito usada durante a pandemia, né? E aí, então, o coitado do vendedor, sabe-se lá se é o próprio comerciante ou se é um funcionário da casa, aí passando momentos de terror. Então, a gente fica por entender, né? A gente não entende como é que o cidadão de bem, né, segue trabalhando honestamente diante de uma situação como essa. Uma briga em um bar entre um comerciante e o cliente do boteco por conta do uso do banheiro acabou em morte. Tá certo? Deixa eu chamar o Juliano Carlos, que está ao vivo com a gente, tem as informações. Teve tapa na cara e tudo mais, Juliano. Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, essa discussão evoluiu para uma briga e acabou com um homem baleado e depois ele morreu. Esse fato aconteceu na madrugada de ontem na cidade de Delta, a cerca de 25, 30 quilômetros de Uberaba, na divisa do estado. Segundo informações da Polícia Militar, esse comerciante estava trabalhando no comércio dele em uma praça lá no bairro Bela Vista e de repente teve uma discussão com o cliente de 40 anos devido ao uso do banheiro. Parece que o cliente foi no banheiro feminino e o comerciante foi adverti-lo. Eles tiveram uma discussão e esse comerciante foi agredido com um tapa no rosto. Na sequência, as pessoas que estavam próximas, a turma do Deixa Disso acabou separando essas 2 pessoas. A irmã do comerciante conversou com o rapaz que tinha agredido o irmão. Ele saiu do local e falou que não iria pedir desculpa porque não estava devendo. Mas depois ele retornou com a alegação de que iria sim pedir desculpas para o desafeto. Quando ele chegou próximo ao comércio, o comerciante sacou uma arma de fogo e começou a realizar disparos. A vítima foi atingida, foi socorrida pelo próprio filho e testemunhas, levada para o posto de saúde em Delta. A situação era mais grave, então ele veio para o Hospital de Clínicas da UFTM. Passou por atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Então a Polícia Militar iniciou a caçada e após denúncias, os policiais chegaram no próprio bairro Bela Vista, em uma casa que o indivíduo estava escondido, ele foi preso. Ao ser questionado, ele confessou o crime e onde estava a arma. Então, após entregar o revólver, ele veio para a delegacia em Uberaba, teve a prisão confirmada e está na penitenciária. Então, isso mostra que a intolerância entre as pessoas aumenta a cada dia mais e, nesse caso, tragédia terminou em morte, tragédia para 2 famílias. Bagnete. Tudo começou por conta de um motivo fútil, né? Um homem usando um banheiro feminino foi advertido e não gostou
e deu-lhe um tapa na cara do comerciante, né? Não a qualquer tipo de violência e agressão, mas a gente sabe que esse povo mais antigo, mais tradicional, tapa na cara de homem, né? E isso é ferir com a honra do camarada, né? O pessoal tá ali, cidade pequena, todo mundo se conhece, o outro ainda arrependido do que fez foi pedir desculpa. Desculpa foi tiro. Toma o seu pedido de desculpa aqui, foi tratado na bala, né? Um caso de violência extrema, acabando em morte. É o que disse o Juliano, intolerância total. Para combater crimes de furto e receptação de fios de cobre, a fiação elétrica, a gente tanto fala aqui que o povo costuma roubar, a Polícia Militar aí então inventou uma mega operação justamente para dar um basta. Porque se tem quem rouba, tem quem compra. E olha só, mais de 30 quilos do produto foram apreendidos. Vamos acompanhar. A Operação Fio Seguro, que acontece desde 8 de maio, foi desencadeada para identificar os receptadores dos materiais, que podem ser fruto de crime. Até o momento, a operação já recuperou mais de 3 toneladas de fios de cobre. Nesta tarde de segunda, em uma força conjunta, Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Fiscalização de Postura da Prefeitura percorreram 12 estabelecimentos e conseguiram recuperar mais de 27 quilos do material, além de aplicar mais de R$10 mil em multas. A cobrança da multa é de R$ 350 por quilo. Operação conjunta, né, com todos os órgãos aí, Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, fiscais de postura da Prefeitura, onde a gente conseguiu já apreender uma parte boa aí de fiação que não tinha procedência. São locais que compram, né, a fiação sem procedência e dessa forma nós estamos prevenindo aí os furtos dessas fiações aí, que podem ser de empresas ou de residências. Na data de hoje da operação, fora as autuações que foram feitas pelos órgãos competentes, mais ou menos aí 30 quilos apreendidos no total de fiação de cobre. Já foram feitas, né, outras ações desde o início do ano também, onde vários autores já foram presos também, os que furtam as fiações, né, e já tem o inquérito em andamento para a punição desses indivíduos. Tem que fechar o cerco esse tipo de crime, porque a receptação aí é o que acaba motivando o furto. Né? Porque se o camarada vai lá, noiado, rouba o negócio, via de regra para levantar um dinheiro para consumir droga. Você chega no estabelecimento que compra esse material, ele vai continuar furtando. Né? Se o comerciante fala, não, eu sou do bem, eu não minto nessa enrascada, entendeu? Até explicar que focinho de porco não é tomada, já tomou choque até não querer mais. Então tem que fechar o cerco. Se não pega de um lado, pega do outro. Agora aviso aos navegantes aí, hein? Uma dessa pode se dar mal, tomar um choque e morrer esturricado. Ó, mais operação hoje em Uberlândia, em Chapa Quente aqui, além do clima. Apoio da Polícia Civil de Goiás no combate a uma quadrilha que estaria falsificando documentos. Deixa eu voltar com o Flávio Souza dessa informação, essa parceria Minas e Goiás. Flávio. Chapa quente mesmo, viu, Ricardo Bagnetti? Porque a Polícia de Anápolis, a Polícia Civil de Anápolis, em Goiás, e a Polícia Civil de Uberlândia deflagraram a Operação Estelionato 3 aqui em Uberlândia. E eles pegaram uma quadrilha, Ricardo Bagnetti, olha só, especializada em falsificar documento de empresas goianas que atuam aqui em Uberlândia. E os bandidos faziam o que com esses documentos? Eles compravam coisas no nome dessas empresas, faziam diversas movimentações financeiras fraudulentas, mas, mais uma vez, a casa caiu para eles, viu? Foram cumpridos mandados de busca e apreensão aqui em Uberlândia e os policiais também conseguiram apreender cerca de R$ 9.150 em dinheiro, além de outros elementos. A Polícia Civil de Goiás segue com as investigações a fim de elucidar cabalmente os crimes e promover a responsabilização criminal dos autores. Nós falamos com o delegado regional, o Dr. Gustavo, que fala conosco um pouco mais a respeito desta operação em parceria com a Polícia Civil de Uberlândia e também a Polícia Civil de Goiás. Vamos assistir. Sim, a Uberlândia ela vem se concentrando com organizações criminosas, ações criminosas que aplicam golpes aí no Brasil inteiro, né? E diversas operações, tanto iniciadas as investigações correndo aqui pela Polícia Civil de Uberlândia, como também em diversos outros estados que culminam com autores que aqui residem.
Parceria aí, então, das polícias mineira e de Goiás, olha só, né? Se aproveitando da proximidade dos dois estados, se bem que não é tão próximo assim. Uberlândia e Anápolis são 400 quilômetros, tá? Mas esse trabalho de inteligência conjunto dando um basta nisso aí nos falsificadores de documentos, para quê? Para dar golpe, tá bom? Vamos falar de coisa boa, né? Olha só, você ainda não aproveitou as vantagens do mês de aniversário do Supermax? Como assim, gente? Tem muita coisa boa rolando. E ainda dá tempo de aproveitar, hein? Começando pelas super ofertas da terça e quarta sacolão, que a nossa amiga Suzy chega trazendo para nós hoje. Boa tarde para você, Suzy. Olá, boa tarde. Uma verdadeira festa da economia no aniversário do Supermax. E hoje estamos aqui na loja do bairro Tubalina. Olha, frutas, verduras, tudo fresquinho, diretamente do produtor. E também tem outras ofertas em todos os departamentos. Vamos agora para as ofertas da semana, da terça e quarta sacolão. Batata, beterraba, cebola e repolho verde, R$ 1,99. É isso mesmo, eu disse R$ 1,99 o quilo. Ovos Max Gourmet, médios, brancos, 20 unidades, R$ 13,99. Baixe o aplicativo, ative as ofertas e pague só R$ 10,99. Mais barato ainda. Uva Vitória, sem semente, bandeja com 500 gramas, só R$ 6,99. Aqui na mercearia também temos várias ofertas. Entre elas está o arroz Camil, tipo 1, 5 quilos por R$ 23,90. Aproveite todas as nossas ofertas, inclusive aqui no açougue, para preparar aquele super churrasco, aquela receita especial. Entre elas está o A100, por apenas R$ 21,99 o quilo. Aqui no Supermax você encontra tudo o que você precisa. Em vários departamentos, várias ofertas. Aproveite porque setembro é o mês de aniversário da rede Supermax. Parabéns, Supermax! E quem ganha o presente é você. Que maravilha, hein, Suzy? Gente, é o aniversário Supermax, sempre com as melhores ofertas. Supermax, economia pertinho de você. Vem participar dessa festa também, tá? Deixa eu te lembrar que daqui a pouquinho tem o nosso advogado do povo pra gente falar dos seus direitos. Então você pega o WhatsApp, manda aí a sua pergunta, o nome, o bairro, a cidade está acompanhando. O Dr. Leônidas responde ao vivo pra você, daqui a pouquinho ele tá chegando aqui, combinado? Uma casa abandonada pegou fogo no bairro Martelene, em Uberlândia. Você vai ver o tamanho do estrago. O incêndio aí, ó, né, a princípio é um imóvel abandonado e, segundo os bombeiros, um morador de rua e o cachorrinho dele, o mascote, viviam por ali. Por sorte, na hora do fogo, não estavam no local. As chamas foram tão altas, olha isso, gente, com esse calor, hein? Pensa a trabalheira aí então do Corpo de Bombeiros. Ninguém se machucou, mas a preocupação era justamente conter o fogo para que ele não se alastrasse. No local, só para a gente ter uma noção, a gente está falando de economia de água, o Corpo de Bombeiros precisou utilizar cerca de 4.000 litros de água, tá aí então para conter as chamas, a casa abandonada, muito entulho no local, mato seco, tá? 5 bombeiros, aí uma grande equipe formada para isolar o local, conter um incêndio e dar uma tranquilidade a toda a vizinhança, tá bom? Com esse calorão e o período seco, gente, o número de queimadas e incêndios aumentou consideravelmente, tá? Muito pior que em outras épocas do ano. E para piorar também, a qualidade do ar coloca a saúde da gente em risco. Vou te mostrar uma reportagem agora, onde você vai entender melhor esse momento que nós estamos vivendo. Olha só. Não é fácil recomeçar. A tristeza de seu Luiz é ver a casa onde nasceu e cresceu virar cinzas. Ele relata que tudo aconteceu tão rápido que não teve tempo de resgatar nada. Ele agora está sem ter onde morar, sem roupas, sem documentos e sem recursos financeiros para reconstruir sua casa. Mas ele, infelizmente, não é o único. O número de incêndios em residências aumentou, deixando famílias sem suas casas e seus pertences. No mês de agosto, o incêndio destruiu uma comunidade inteira, queimando 20 barracos de uma só vez. Felizmente, né? Nossa, eu tô... Ai, difícil, né? Como é que faz? Pai, eu vim correndo, desesperado. Tudo, perdi tudo que tinha. Roupa, eu só peguei a identidade do CPF e o título eleitor. O resto foi tudo embora. Vi Uberlândia crescer, agora passava uma vida dessa. Vim para um barraco para acabar tudo que tinha. Meu carrinho de reciclagem, meu fogão, o armário, cama, armário embutido. Sobrou só uma enxadinha. E agora? Sem nada.
Em julho, no bairro Jardim das Palmeiras, um incêndio causado pelo uso de álcool para cozinhar provocou uma morte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o mês de julho do ano passado é o campeão em registros de incêndios em residências. Foram 19 ocorrências. Ao todo, em 2022, os bombeiros atuaram em 141 incêndios, sendo que 25% deles foram em residências, um aumento de 2%. Até agora, em 2023, já foram registrados 93 incêndios. Dos 93 incêndios registrados até agora em 2023, 15 foram em residências, 3 em apartamentos. Foram 17 ocorrências em maio e 18 ocorrências em julho. Por isso, os especialistas alertam para a necessidade de reforçar as medidas preventivas e de conscientização. O sargento Mourão, do Corpo de Bombeiros, diz que é preciso ter uma série de cuidados para evitar que os incêndios transformem em cinzas as conquistas de uma vida inteira. Tem vários fatores que eles podem desencadear aí um princípio de incêndio em uma residência. Então, são eles, né? Ligar vários equipamentos elétricos em um Benjamin, que é aquela peça onde que consegue conectar todos os eletrodomésticos numa tomada, ele pode superaquecer e pegar fogo. Muitas vezes, né, tem aquelas fiações expostas, próximas de sofá. Se houver ali um curto, ele pode dar um princípio de incêndio e depois se transformar no incêndio. Nós temos aí também muitas pessoas, né, deixam em casa aquela vela para iluminar ali na sala ou no banheiro, ou então em outro lugar, e esquece de colocar um pires na parte de baixo dela, deixa em cima de um pano. E aí quando aquela vela, né, naquela temperatura, ela pinga ali, né, um resto da vela ali, e tem uma superfície ali com material combustível, como o pano, o papel, ele pode incendiar e se transformar aí no incêndio. Toda terça-feira é dia da gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo, com o doutor Leandro Souza, gentilmente nos atendendo mais uma vez. Doutor, sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Bagnete, obrigado a você e boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez aqui no Minas Urgente. Para participar é muito fácil, você manda a sua pergunta, tá? Manda o nome, a cidade, o bairro, o doutor Leandro Souza responde ao vivo para você, trazendo as principais informações do jeito que a gente entende. Doutor, vamos começar aqui com a Mônica, do bairro Santa Mônica, em Uberlândia, e é justamente essa linguagem jurídica que às vezes confunde muita gente, o doutor explica muito bem. Doutor Bagnete, peça ao advogado do povo para me explicar o que significa andamento do processo previdenciário juntada de manifestação depois da sentença. Muito bem, essa manifestação depois da sentença necessariamente pode ser uma interposição de recurso, pode ser um recurso de embargos declaratórios. No primeiro momento, não dá para aferir o que é sem analisar o processo, mas temos uma decisão de primeira instância, que é a sentença, assim ela é denominada pelo ordenamento jurídico, e o recurso cabível será interposto pela parte que perdeu a ação. Então temos uma manifestação, que pode ser os embargos declaratórios, que é para poder pedir o juiz para esclarecer algum ponto obscuro na sentença, ou quando há uma omissão, uma contradição, ou necessariamente pode ser uma interposição de recurso para a instância superior. Doutora Maria Antônia está nos acompanhando lá de Uberaba. Ela conta que o esposo faleceu, ela fez o inventário e ficou um carro. Ela quer saber se tem algum prazo estipulado para ela transferir esse carro. Não existe prazo. Isso pode ser realizado no curso do processo de inventário mediante autorização do magistrado, do juízo competente, que é o diretor deste processo. Tá certo. Doutor, o Ayrton Souza, de Monte Carmelo, ele conta que trabalhou por 4 anos em uma empresa, foi desligado e a empresa não recolheu o FGTS. Como proceder numa situação como essa? Obrigado, numa situação como essa, não há outro caminho. Você vai ter que se socorrer ao Poder Judiciário. Você tem que buscar a contratação de um profissional, um advogado trabalhista, e cobrar na justiça os valores do FGTS, que é de direito do trabalhador.
Tá certo. Esse é só o comecinho do nosso quadro Advogado do Povo. Doutor Leandro Souza fica conosco ao longo do programa. Você continua mandando as suas perguntas que a gente responde ao vivo. Combinado, doutor? Combinado. Daqui a pouco o doutor Leandro está de volta. A gente vai fazer um breve intervalo. Na sequência, a gente vai falar sobre a direção do aeroporto de Uberlândia. Toda a operação passa agora para uma empresa privada espanhola. Eu volto já. Você busca liberdade com economia? Apresentamos 2 modelos Honda que vão surpreender você. A Honda ADV 150, a scooter perfeita para quem busca aventura na cidade e nas estradas. E a Honda Elite 125 cilindradas com design elegante e tecnologia de ponta. E você pode ter condições incríveis no Banco Honda, o banco direto da montadora. Entrada de apenas 10%, taxas de juros abaixo do mercado, aprovação facilitada e prazos de até 55 vezes com parcelas fixas. Chegou a hora de realizar o seu sonho. Honda, a emoção sobre 2 rodas. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Pão de queijo é bom demais, né, gente? Esses aqui são da Tudo Congelados. Todo dia você encontra ele assim, ó, quentinho, delicioso e com muito queijo. Além do pão de queijo, tem broa, rosca, bolo, pão francês e outras delícias. Tudo produzido aqui na fábrica. Faça agora o seu pedido. Então, bora deixar de prosa e apreciar essas delícias sem moderação aqui na Tudo Congelados. Minas de volta, você ainda pode participar do nosso quadro Advogado do Povo, manda sua pergunta para cá, o nosso advogado responde ao vivo para você daqui a pouquinho, tá bom? Olha só, promessa de melhorias no aeroporto de Uberlândia, a partir do próximo dia 10 de outubro, tá aí batendo na porta, a operação, o funcionamento do aeroporto de Uberlândia passa para uma empresa espanhola da iniciativa privada. A cidade será a primeira de 11 aeroportos do Brasil a receber aí o equipamento e essa infraestrutura. O Érico Gabriel, que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Érico. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para quem nos acompanha. Esse trabalho já começou há algum tempo. Está sendo feitas várias visitas, né, para saber a realidade de cada aeroporto, como será o funcionamento. O aeroporto de Uberlândia recentemente foi reformado, então o trabalho dessa empresa espanhola, a AENA, vai ser menor por conta disso. Já promoveu também vários cursos, né? Foram aí mais de 14 mil horas de treinamento para os funcionários. Já foram mais de 200 funcionários também contratados para trabalhar em todos os aeroportos. Além disso, esses 11 aeroportos, eles estão funcionando de uma forma de operação assistida, que vai ter também a contratação de consultorias para o desenvolvimento dos projetos, ampliação e a modernização. Foi até o início desse trabalho que levou aí a possibilidade aí de evolução no aeroporto de Uberlândia e implementos novos para melhorar o trabalho. Essa empresa ela começou a atuar aqui no Brasil em 2020, onde ela administra 6 aeroportos na região Nordeste e agora, nesse pregão, ela vai administrar mais 11 aeroportos em todo o Brasil. Entre eles, o aeroporto de Uberlândia e também o aeroporto de Uberaba. O fluxo do aeroporto de Uberlândia é muito grande, a cidade é importante, essa questão do turismo empresarial e do agronegócio levanta aí o movimento no aeroporto e, por isso, uma atenção especial aqui para o Triângulo Mineiro, viu, Bagnete? Certo, Érico. Se trouxer melhorias para o serviço sem custar mais caro para o nosso bolso, está tudo certo. Uberlândia é uma cidade que se orgulha de ter quase 800 mil habitantes com um aeroportozinho medíocre desse, vai me desculpar, tá? Apesar das melhoras, o puxadinho que foi feito aí, a cidade merece mais. Se a Infraero, o governo federal, não tem competência para tal, então vamos aí, né, as privatizações, as parcerias públicos-privadas, né? Eu acho que o Estado em si tem que focar na educação, na saúde, na segurança pública, né? As outras frentes aí, contar com a parceria público-privada. Olha esse flagrante, tá? Aqui em Uberlândia. Pois é, passageiro de busão
se virando como pode na onda de calor. Mas mais do que o calor, isso aí, minha gente, isso é um ato de vandalismo, isso é um ato, tá tudo errado. O passageiro subiu no banco, foi lá, arrancou aquele teto, aquele basculante lá para tomar uma fresca, tomar um arzinho. Esse ônibus aí da linha T-131, que faz ali, ó, Terminal Central Santa Luzia, né? E olha só, situação perigosíssima. Deu o jeitinho dele ali, mas está tudo errado. Se o ônibus dá uma freada, esse menino vai parar lá longe, tá? Só na brisa, tá? Mas não pode ser assim, situação perigosíssima, flagrante, aí então rodando inclusive nas redes sociais. Nós encaminhamos o vídeo para a empresa de transporte urbano de Uberlândia, né, e também o Sindicato das Empresas do Transporte de Passageiros do Triângulo Mineiro, o Sindete, e nos informaram que repudiam esse tipo de comportamento e não poderia ser diferente, uma vez que tal atitude vai totalmente contra as normas de segurança no trânsito. Tá? E a empresa informa ainda que quem vê uma atitude como essa pode denunciar na hora, através do WhatsApp da empresa, 34 999 79 3639, tá bom? Olha só, o lado bom do transporte coletivo é que os passageiros, quem usa o transporte coletivo em Uberlândia, pode contar com mais 21 ônibus disponíveis já a partir de hoje, tá? Começaram a rodar de ontem para hoje. A empresa Sorriso de Minas investiu 21 milhões de reais na aquisição da frota, que vai atender principalmente as zonas oeste, central, norte e leste de Uberlândia para melhorar a mobilidade e o serviço aí aos passageiros. Hoje, 11 veículos já entraram em operação e os demais serão integrados à frota gradualmente. A Sorriso de Minas diz que os ônibus atendem normas de emissão de poluentes e isso também vai contribuir aí para melhoria da qualidade do ar. Não tem mais aqueles ônibus fumacentos, aquela fumaça preta que sai dos escapamentos, tá? O investimento divulgado é parte dos esforços aí da Ubertrans, entidade responsável pelo transporte público municipal, que está comprometida aí então em trazer no total 61 novos ônibus para a cidade, que vai totalizar quase 50 milhões de reais em investimentos de extrema importância, né? A gente fala com uma certa frequência aí a insatisfação dos passageiros, melhorando a frota, a tendência é melhorar o serviço. Ó, deixa eu dar uma dica importantíssima para você. A Start, que a gente confia, trouxe para você o novo amaciante TUF, concentrado com óleos essenciais. Se você não experimentou, tem que experimentar. Como é gostoso a gente vestir uma roupa e sentir aquele cheirinho de roupa limpa, bem cuidada, é uma das melhores sensações que a gente tem no dia, não é verdade? Pois é, o novo TUF concentrado foi além. Aqui dentro, gente, tem 10 vezes mais perfumes que os amaciantes comuns. Agora suas roupas vão ficar com um cheirão de roupa limpa, olha só. Sabe que o novo TUF concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta TUF, depois você me conta. Novo TUF concentrado com 10 vezes mais perfume. Cheirosão e rende muito, hein? Então, perde tempo, não experimente o novo TUF concentrado e leve mais perfume para sua vida. A qualidade está aqui, ó, é Start. Na Start a gente confia, tá bom? Só reforçando então aqui, meu diretor, né? Hoje é o nosso quadro Advogado do Povo. O pessoal já está mandando muitas perguntas. Aproveita o BandZap, manda sua pergunta para cá e a gente responde ao vivo com o Dr. Leandro Souza. Só mais um minutinho, tá bom? Em Uberaba, o Departamento de Água da cidade, o CODAL, começou hoje as manobras de fechamento de todos os centros de reservação de água. Reflexo do calor, reflexo da estiagem. O Juliano Carlos conta pra gente como que é feita essa operação. Pode faltar água na casa do povo, Juliano? Faltou foi energia e força aqui do nosso ao vivo, transmissão ao vivo pela internet. Calor demais, derreteu lá os guerigueres lá do ao vivo, tá? Agora, informação de extrema importância para a nossa querida cidade de Uberaba. Vou restabelecer aqui o Juliano, porque os centros de reservação a gente já tem acompanhado, né, com a estiagem, o CODAL se mobilizando aí para fazer transposição de água de um rio para o outro para normalizar o abastecimento. Não é suficiente. O consumo de água aumentou
de forma incrível, 3 vezes mais com esse calor danado que está fazendo. Logo, o CODAL vai ter que adotar medidas que já adotou em outras vezes, né? Os centros de abastecimento, os reservatórios espalhados pela cidade, muitos deles aí, então, vão permanecer fechados em determinados horários do dia, tá certo? Para que o abastecimento em determinados horários do dia ou da noite possa ser normalizado, as pessoas recebam água em casa, né, façam a sua economia com as caixas d'água para não passar nenhum perrengue. Mas é uma situação extrema. Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho o Juliano Carlos vem trazendo essa informação que é de extrema importância. Agora, com esse calor castigando muita gente, né, aí qual que é o recurso? Procurar sombra e água fresca. Olha essa história. Em Belo Horizonte, moradores foram se refrescar em um local totalmente inusitado. Você vai ver na imagem, tá certo? Eles foram no prédio da Copasa. Olha isso, esse vídeo está circulando nas redes sociais, imagens feitas por moradores ali do bairro que viram essa turma, invadiram o prédio, subiram no reservatório de água limpa e tratada, viu, gente? Eles entraram em uma das caixas d'água e usaram como se fosse uma piscina. Pode isso? Olha lá, hein? Piscinão da Copasa. Caramba, viu? O calor faz coisa. Aí também não, né? Reservatório abastece muitas casas, não é para essa finalidade. A Copasa informou que uma equipe de monitoramento vai ficar ligada, vai fazer hoje, inclusive, a expensão para tomar as devidas providências, tá certo? Com relação a isso aí que é considerado crime. Sim, é crime, porque as pessoas invadiram o reservatório, que tem muro, concertina, placa informando que é proibido o acesso, tá? Quem não é funcionário não pode entrar. Fora o prejuízo causado por contaminação da água, já que é uma água tratada e pronta para o abastecimento. Já pensou chegar água na sua torneira de um monte de menino encardido? Ah, me ajuda aí, né? Então, ó, vão ter que acertar com a lei. Mas que flagrante é esse? Brincadeira, hein? Calma, gente, o calor tá demais, mas não vamos apelar também não. Não vamos apelar, não. Olha só, o Ministério Público enviou um documento ao DEMAI, agora é o Departamento de Água de Uberlândia, fazendo uma série de recomendações. Muitos bairros, principalmente os periféricos aqui na cidade, estão sem água há alguns dias, justamente por conta desse aumento do consumo. Deixa eu chamar o Flávio Souza novamente para saber quais as recomendações aí, então, do Ministério Público ao DEMAI e o que de fato vai ser feito, Flávio. Pois é, Bagnatti, as recomendações são as seguintes. O DEMAI deve fornecer água para todos esses moradores, obrigatoriamente, segundo essa recomendação do Ministério Público de Minas Gerais, e também nas áreas rurais do município, nem que seja necessária a utilização de caminhões-pipa. O DEMAI pede também, ou melhor, o Ministério Público pede também que o DEMAI não penalize os seus consumidores na fatura de conta de água, ou seja, forneça um desconto por conta desses dias que eles ficaram sem o abastecimento. Em nota enviada à redação da Band agora há pouco, a nossa equipe recebeu informação de que o DEMAI recebeu a recomendação do Ministério Público por meio da Promotoria Estadual do PROCON, o PROCON Estadual de Minas Gerais, e que essa recomendação já está em conformidade com aquilo que a empresa, a autarquia, já vem fazendo aqui no município, inclusive fornecendo caminhões-pipa para garantir o abastecimento. Além disso, o DEMAI também informou que o desabastecimento ocorreu porque houve um consumo acima do esperado por conta do calor. Esse crescimento foi de 170% a mais do que já haviam sido registrados nos últimos dias de calor, Bagnete. Tá certo, Flávio. E tem um prazo? Foi estipulado um prazo, assim, um limite aí, então, para que a situação se restabeleça? Não, um prazo não foi determinado, mas o termo utilizado pelo Ministério Público foi urgência, urgentemente, ou seja, é de imediato. Tá certo, Flávio. Obrigado pelas informações, tá? A gente segue acompanhando essa situação, até porque, né, isso a gente está dependendo do clima, do tempo, né? Desde a semana retrasada aí, os climatologistas, meteorologistas já previam essa onda de calor, essa estiagem, né? E aí, o que acontece? Então, o aumento no consumo foi muito
o aumento no consumo foi assim, 3 vezes mais. Se o cidadão consumiu uma média de 110 litros de água por dia, ele passou para 330, né? Agora, que todos têm direito e precisam do abastecimento, Uberlândia é referência no Brasil, né? Então vamos torcer para que isso seja resolvido o quanto antes. Olha só, muitas doenças são desencadeadas com esse calor extremo. Surgem aí dicas e estratégias para diminuir os transtornos e os problemas causados pelas altas temperaturas. A UF, por exemplo, a Universidade Federal de Uberlândia, voltou a indicar aulas online, não presenciais, devido à falta de ar-condicionado nas salas de aula. Vamos ver na reportagem. A Nicole Tavares é aluna do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia. Já mudou o visual por causa do clima. Roupas leves, cabelo amarrado são alternativas. Além disso, tem ao lado a inseparável garrafa de água. E eu vou te contar que eu sou uma pessoa bem vergonhosa com essa questão de roupa. Eu nunca tinha vindo de short na faculdade, mas essa semana não teve jeito, infelizmente. Tá muito quente. Parte das aulas mudaram de formato nesses primeiros dias da semana. Com esse calor, ficar na sala é um sacrifício. É muito abafado, os ventiladores parece que soltam um ar mais quente ainda, tá muito complicado. A ação teve iniciativa do Diretório Central dos Estudantes, que enviou um ofício para a reitoria para que o formato da aula fosse mudado. Um meio para não atrapalhar a carga horária dos estudantes e garantir a saúde de todos. Não são todos os ambientes da universidade que estão preparados para essa onda de calor. Solicitando manutenção nos ar-condicionados, solicitando um mapeamento para ver quais salas têm ventiladores quebrados, quais salas precisam de manutenção de ventiladores. Também solicitamos para que o restaurante universitário tivesse seus ar-condicionados com devida manutenção, e isso já foi resolvido no final de semana, né, aqui no Santa Mônica, agora nos outros RUs do Moarama e dos outros campi. A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil falou que vai fazer essas manutenções, e também solicitamos um cardápio diferenciado para os restaurantes universitários, que já foi cumprido no Pontal, e parece que também a PJ Refeições vai cumprir aqui em Uberlândia, que é servir picolés geladinhos nessa onda de calor extremo. É bom ficar com o alerta ligado nesse período de altas temperaturas. O calor pode ser mais perigoso que o frio e provocar doenças silenciosas. Temperatura muito alta, eu fiquei muito tempo exposto ao sol, eu vou desidratar, a pele fica vermelha, queimada e eu começo a passar mal. Vomitar, desmaiar, então essa é a insolação, essa é mais conhecida. Quando o calor eu não estou presente no sol, mas o calor é muito alto, por exemplo, 38, 40 graus, o organismo tem dificuldade de perder esse calor. Então ele começa a se aquecer por dentro, a transpiração já não é suficiente para perder o calor, e aí chama-se intermação. E essa é uma doença que tem uma mortalidade de quase 50%. Quem sofre mais nesse período são crianças e idosos. É necessário observar os sintomas, que às vezes são confundidos com os de outras doenças. Por exemplo, os idosos, que são mais sensíveis a esse calor extremo, podem ter confusão mental. Ele começa a não lembrar, começa a comunicar de uma maneira diferente. Então, confusão mental, por exemplo, sonolência excessiva. Eu estou achando que o idoso está bem porque ele está com muito sono e na realidade não, é um sintoma da doença. Pode vomitar, pode ter a respiração acelerada, então o óleo ele está ofegante, o coração está acelerado, a pressão está abaixo de 10, então uma queda de pressão são sinais dessa doença chamada intermação. Dificuldade em transpirar. Você vê que a pele da pessoa está quente, ela não está suando, e dor de cabeça. Então, todos esses sinais são sinais de alerta. Recentemente, o Dr. Rodrigo Penha gravou um vídeo em que ele interpreta um médico idoso dando orientações para o período de calor. A mensagem viralizou e as dicas ganharam Brasil. Você sabia que o calor mata mais do que o frio? E quais são as pessoas mais arriscadas para o calor? Quem são os mais vulneráveis? São as crianças, principalmente os bebês de colo, e os idosos. Agora, se você busca aquele vento no rosto, liberdade com economia, olha, deixa eu apresentar para você 2 modelos da Honda que vão surpreender você. A Honda ADV 150, essa daqui, a scooter perfeita para quem busca aventuras na cidade e nas estradas. Gente, essa Honda ADV 150 tem condições incríveis através do Banco Honda. Olha só para você ter uma ideia, entrada mais 48 parcelinhas de R$ 737,70. E tem também a Honda Elite 125 cilindradas com design
elegante e tecnologia de ponta. A Elite 125 tem condições inéditas através do Banco Honda, viu, gente? Entradinha, 48 parcelas de R$ 426,56. E falo mais, o banco direto da montadora, você consegue entrada de apenas 10%, taxas de juros abaixo do mercado, aprovação facilitada e prazo de até 55 vezes com parcelas fixas. Já pensou? Chegou a sua hora de realizar o seu sonho, aquele vento gostoso no rosto. É a Honda, gente, a emoção sobre duas rodas, tá? Essa promoção que eu estou falando para você é válida nas concessionárias do Triângulo Mineiro, Araguari, Araxá, Frutal e Tuiutaba, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia. Então não perca tempo. Com essa belezura, eu vou fazer um intervalo e volto já já. Sabe aquele lugar onde você tem certeza que vai encontrar as melhores ofertas? É aqui, no Supermercado Bom Preço. Aqui tem açougue, hortifruti, tudo num lugar só para melhor te atender. Já tá planejando o churrasquinho do fim de semana, né? E você sabe onde você vai encontrar as melhores ofertas de carne de toda a cidade? Aqui, no Supermercado Bom Preço. Bom Preço, há mais de 2 décadas no coração do bairro Morumbi. Aqui você não fica na dúvida, é bom preço mesmo. Vila Celeste, Costa Teles, Abadi e Boa Vista. É 100% LED, é 100% LED. Bate de pé no Morumbi, Pata em Duas Amuí. É 100% LED, é 100% LED. É girassóis, beija-flor, cabeleiras, primavera. É 100% LED, é 100% LED. Uberaba é 100% LED. LED é mais iluminação, mais segurança e mais economia. Prefeitura de Uberaba. Agora é avançar. Precisando cuidar do seu carro ou caminhão? Vem para De Pascoal. Possuímos um mix completo de produtos, serviços e toda a linha de pneus Goodyear. Aqui o nosso compromisso é trocar somente o necessário, medindo e testando todas as peças e pneus do seu veículo antes de trocar. No Triângulo Mineiro você encontra De Pascoal em Uberaba, Araxá, Ituiutaba, Araguari e Uberlândia. De Pascoal, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, escolha a vida. De volta com o doutor Leandro Souza para a gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Doutor, a Maria, aqui do bairro Aclimação em Uberlândia, ela conta a seguinte situação. Foi negada a minha perícia médica, ela tem tendinite crônica e derrame nos 2 pés. Agora ela acionou a justiça. A dúvida é, será que ela tem direito ao BBC LOAS? Ela passou na avaliação social. Hoje ela está sofrendo muito com essa situação, não consegue nem andar nem trabalhar, viu, doutor? Então, vai depender da questão da renda. Se a renda estiver enquadrada nos requisitos previstos em lei, ou seja, no mínimo ali previsto na nossa legislação, você terá sim direito ao LOAS. Então, é aguardar a conclusão deste trabalho pericial e depois, em seguida, aguardar o deferimento, caso você se enquadre dos requisitos previstos em lei. Doutor, mais uma pergunta aqui de inventário. A Sônia, que está participando, conta que o pai faleceu há 12 anos e a mãe até hoje não fez o inventário da casa onde ela mora. A pergunta é se ela vai ter problema, devido ao lapso de tempo, na hora de fazer esse inventário. O que vai acontecer vai ser durante o recolhimento do ICTCD, que é justamente o Imposto de Transmissão Mortes-Causas. Então, vai pagar com multa, vai ter aí juros, né, e isso vai onerar o valor. Mas isso também pode ser parcelado. O fato de não ter feito o inventário ao tempo, nada impede que ele seja feito hoje. Doutor, tem uma pergunta que pediram para não identificar, mas eu acho que ela é muito oportuna, né? Se em função do calor aqui a pessoa, porventura, passar mal e não for trabalhar, sem a apresentação de um atestado médico, ela vai ter o dia descontado? Vai, certamente vai ter o dia descontado. Apenas o atestado médico, ele tem o condão de retirar, abonar as suas faltas, ou aqueles casos previstos em lei, como dias de descanso e dias de feriado, etc. Então, se passou mal, busque um atestado para poder abonar essa falta. O Jair Alves está mandando uma pergunta, ele que é da cidade de Araguari, gostaria de saber do doutor se existe um prazo mínimo aí, então, para revisão de aposentadoria, né? Revisão de aposentadoria que muito foi
foi falado recentemente, doutor. Essa revisão ainda está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal e certamente vai ser delimitado a questão das regras de transição. Eu entendo que o prazo ainda está previsto para que todos aqueles que se sentirem prejudicados possam, então, buscar a revisão desse benefício. Doutor Leão da Souza continua conosco aqui, você pode continuar mandando as suas perguntas, ele fica conosco até o final do programa para falar dos seus direitos. Combinado, doutor? Combinado. Obrigado, até daqui a pouquinho. E olha só, gente, dança das cadeiras aí na Câmara Municipal de Araxá. Mostramos recentemente aí, vereador que pediu para se desligar, houve uma posse, né? Então, para substituir, com mais mudanças, inclusive, na Câmara por aí, César. Boa tarde para você. Exatamente, Bagnete, a vereadora Omara Paulinelli tomou posse ontem. Hoje a dúvida é se já vai ser eleita nessa reunião a nova formação da mesa diretora, já que o Wellington Martins, que ocupava o cargo de vice-presidente, ele renunciou do cargo. A reunião começa daqui a pouquinho, às 14h, vai ser a primeira aí com a participação da vereadora, agora empossada Omara Paulinelli. Omara tomou posse ontem na reunião extraordinária e o que chamou a atenção no discurso dela, Bagnete, foi a resposta, ou pelo menos uma dica, para uma pergunta muito frequente nos últimos dias aqui, qual vai ser a posição dela em relação ao governo municipal. Ela não foi direta, mas informou que quer manter uma posição de independência e logo depois reforçou compromissos sociais. A vereadora ficou conhecida na cidade pelo trabalho social no Hospital de Brinquedos São Francisco de Assis e pela atuação enquanto profissional de educação física. Ela vai ter um mandato só de 15 meses e pelo regimento interno, como eu falei, a eleição para o cargo de vice-presidente teria que ser nessa reunião subsequente à leitura da carta de renúncia. A dúvida é, a carta foi lida na última reunião ou só protocolada? É isso que os vereadores devem decidir daqui a pouquinho aqui na reunião da Câmara. Eu estou acompanhando, a gente mostra a cobertura completa no Band Cidade. Volto com você. Combinado, César, né? Lembrando então que o ano que vem temos eleições 2024. Mas olha só, agora o recado é para você. Você que está em dúvida em qual curso prestar no vestibular, ou para o seu filhão, para sua filhona que está no ensino médio e não sabe qual carreira seguir, né, gente? É custoso. A maior feira de profissões do Triângulo Mineiro desembarca em Uberlândia. Olha só que oportunidade, gente. É a Uniub aberta, um espaço com palestras, oficinas, planetário e inscrições gratuitas para o vestibular, exceto o curso de medicina. Você pode fazer a sua inscrição de graça no site uniub.br e, além do mais, concorrer a diversos brindes. Muito legal, né? Uniub aberta agora, dia 30 de setembro, a partir das 9 da manhã, na Uniub Uberlândia, tá? O campus Uniub Uberlândia fica aqui ao ladinho do Terminal Central, você subindo ali na Avenida Afonso Pena, uma grande estrutura para receber você e sua família. Então, não perca essa oportunidade não, que é muito bacana. Vou fazer mais um intervalo rapidinho aqui no Minas, na sequência, mais informações para você. Vou falar da Filomena Carta Fina lá em Uberaba, eu volto já. Precisando cuidar do seu carro ou caminhão? Vem para De Pascoal. Possuímos um mix completo de produtos, serviços e toda a linha de pneus Goodyear. Aqui o nosso compromisso é trocar somente o necessário, medindo e testando todas as peças e pneus do seu veículo antes de trocar. No Triângulo Mineiro você encontra De Pascoal em Uberaba, Araxá, Ituiutaba, Araguari e Uberlândia. De Pascoal, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, escolha a vida. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Prefeitura de Uberaba apresenta Corrida e Caminhada 12 Guerreiras. A conscientização pelo cuidado e prevenção do câncer de mama é um ato de amor. No próximo dia 1º de outubro, em Uberaba, participe da Corrida e Caminhada das 12 Guerreiras. Toda a renda arrecadada através da venda das camisetas será para a realização do projeto de reconstrução mamária A Flor da Pele. Apoio Band e Triângulo. 99% dos incêndios em vegetação são provocados por pessoas. Não seja uma delas. Em caso de incêndio, ligue 193.
Minas de volta, agradecendo as suas mensagens, o carinho da sua audiência. Você que está terminando o almoço e vai seguir para um compromisso, pode continuar assistindo o programa através do YouTube da Band Triângulo, tá certo? Olha só, depois de tanto tempo, mas de tanto tempo, a Avenida Filomena Cartafina em Uberaba parece que foi concluída. A entrega das obras está marcada para hoje à tarde, tá certo? Essa pavimentação, recuperação. A gente até fica assim, tem que ver para crer. Deixa eu chamar o Juliano Carlos, que conhece bem a região ali. Agora, acabou essa novela? A avenida está perfeita, Juliano? Pois é, Bagnete, ao que tudo indica, sim, apesar que nós passamos lá cerca de 15 dias, estavam sendo finalizadas as obras e o asfalto estava muito bom. Vários motoristas reclamaram em relação àquelas pedrinhas, os pedriscos que ficam depois na parte em cima do asfalto, mas o fato é que hoje, a partir das 15 horas, vai ser entregue a rodovia AMG 2595, antiga Avenida Filomena Cartafina aqui em Uberaba, e também a AMG 2510, que é a Estrada da Cana, que sai do Distrito Industrial e vai até a BR-050. Esse evento vai acontecer a partir das 15 horas lá na própria Filomena Cartafina, vai contar com várias autoridades políticas de Uberaba e também da região, incluindo a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, e o vice-governador do estado, Matheus Simões. Então é uma obra boa que foi feita em Uberaba, investimento em torno de 50 milhões. Agora vamos ver, tomara que o asfalto dure para que não precise ser feito recapeamento nos próximos meses, né, Bagnete? Com certeza, vamos conferir de perto, vou mostrar todos os detalhes da inauguração no Band Cidade, 10 para 7 da noite. Juliano, eu precisava só conversar com o Juliano mais um pouquinho. Me fala aí então da reservação, o centro de reservação de Uberaba, como é que vai funcionar esse rodízio aí? Pois é, Bagnete, é a situação que complica, né? O calor está muito excessivo aqui em Uberaba, as pessoas estão gastando bem mais água nesses últimos dias, então a Codal decidiu fazer aí as manobras de fechamento. Então todos os 11 centros de reservação aqui da cidade, os reservatórios, já estão fechados, começou agora às 13 horas e vai até às 17 horas, hoje, amanhã, quarta-feira e também na quinta-feira. A expectativa da Codal é que na sexta-feira o nível já esteja mais alto, lembrando que a terceira bomba de motor de transposição foi ligada ontem à tarde, a transposição do Rio Claro, que estava em 380 litros por segundo, agora está com 500 litros por segundo. Então a orientação continua a mesma, economia de água, porque já começou a faltar, tanto é que começaram as manobras de fechamento dos centros de reservação aqui no município. Bagnete. Quem avisa, amigo, é Juliano. Obrigado pelas informações. É preciso economizar, a situação é crônica, é crítica e depende muito de quem vive em Uberaba. Lá em Araxá, teve a interrupção de parte da vacinação monovalente da Covid-19. Deixa eu saber o porquê com o César Campos. A vacinação está suspensa para adultos que precisam tomar aí a dose 1 e a dose 2. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é Érica Fonseca, ela que é coordenadora de imunização aqui do município. Érica, conta para a gente o que houve em relação a essas doses. As doses que estavam no município, ela venceu por descongelamento no último domingo. Então, a gente acionou o Uberaba, pedindo novas doses, e as doses que estavam em Uberaba também venceu por descongelamento. Então, a gente foi informado que na próxima semana, na segunda ou na terça-feira, dia 2 ou dia 3, Uberaba estará buscando novas doses em Belo Horizonte e estará distribuindo para os municípios. Então, o que está suspensa é a vacinação de acima de 12 anos, de 12 a 17, D1 e D2, que precisa tomar Pfizer monovalente, e acima de 18 anos, que não tomou também D1 e D2. A bivalente está normal para as doses de reforço acima de 18 anos, quem tem a primeira e a segunda dose, e as pediátricas e baby, para os menores de 12 anos, também o município disponibiliza dose. Apenas essa outra que está suspenso. Só para ficar claro, é quem não fez nenhuma vacina ou tem apenas a primeira dose, né? Isso, acima de 12 anos, de 12 a 17, acima de 18, quem não tomou nenhuma, porque a gente não pode iniciar esquema com a bivalente. Tem como tomar bivalente se você tiver o esquema primário D1 e D2 e 4 meses da D2 para você ter direito a bivalente e mais de 18 anos. Quem está nessa situação deve esperar então até a próxima semana que vem e procurar as unidades. Quais unidades vão fazer aí estão fazendo a vacinação contra a Covid?
Unicentro, das 7h30 às 13h, Unisa, das 7h30 às 13h e Unileste, das 7h30 às 13h. Provavelmente, a partir do dia 4, 5 de outubro, a gente já estará com imunizante no município. Érica, muito obrigado pela sua participação. César Campos, para o Minas Urgente. Valeu, César. Obrigado pelas informações. Era achar uma situação pontual. Você que nos assiste nas outras cidades pode consultar aí, então, a sua Secretaria Municipal de Saúde, o postinho perto da sua casa. Via de regra, a vacinação continua normalmente. Com essas imagens, vou fazer um intervalo rapidinho e volto já já. Internet lenta na sua empresa? A Flylink tem a solução. Banda larga de fibra ótica e telefonia IP. Contrate a Flylink e turbine sua conexão. A vida nasce, cresce e acontece onde é bem cuidada. Com a nossa experiência de cuidar de milhões de vidas, ela nasce em segurança. Cresce estimulada pelo carinho, pelo acolhimento e muita confiança. E acontece porque saúde completa é o primeiro passo para uma vida plena. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Consulte Contabilidade. Mais de 20 anos de atuação no mercado de Uberlândia e região. Ferramentas de última geração e profissionais altamente capacitados. Consulte Contabilidade. Excelência na prestação de serviços contábeis. Hora de visita aqui no nosso Minas Urgente, claro, para a gente já adiantar por aqui os destaques do Band Mulher de hoje, com a nossa amiga Vanessa Pires, que chegou para brilhar hoje, hein? Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bagnete, toda colorida no verde. Boa tarde para vocês que estão nos acompanhando. Gente, tá calor, mas tá muito calor, ninguém tá dando conta. A pergunta é quando que termina? Pois é, né? Se Deus quiser, dá uma refrescada em breve. Aproveitando essa onda de calor, nós vamos falar sobre algo que refresca e muito, que é a piscina, são os rios, as represas, mas a gente tem que saber nadar. Então, esse assunto que nós vamos trazer aqui hoje, uma profissional, uma professora de natação, que vai dar dicas e falar sobre a importância da natação ainda na infância, quais as idades, os passos, tudo sobre esse assunto, né? E trazer essas dicas e orientações para quem quer aprender a nadar. Também vamos falar dos bichinhos, coitados, viu? Os gatinhos, os cachorrinhos também estão morrendo de calor. Se a gente tá, imagina eles, né? Cheio de pelos, né, Bagnete? Tadinho dos bichinhos. A gente vai trazer dicas e orientações de uma veterinária para como refrescar e cuidar dos nossos animais. Claro, também tem os bastidores dos famosos. Gente, Bagnete, você tá sabendo que a Sandy se separou? Pois é, o assunto da mídia dos famosos, a Sandy. Ô Vanessa, mas tem um tanto de famosa aí que se separou esses dias. Não, eu tô por dentro. Eu assisto o Band Mulher. A Sandy, a Luísa Sonza. Sim. Quem mais? Neymar. Tiraram a aliancinha, separaram. A Paula Fernandes. Paula Fernandes. Ó, Bagnete tá antenado. Tô por dentro e tem mais uma também. Tem mais uma, me fugiu o Nos nome bastidores aqui. A gente vai falar sobre esse tanto de casal aí que já se separou, os que estão juntinhos, grudadinhos, firmes aí no relacionamento.
aqui nos nossos babados, né? Tudo isso aqui no Band Mulher, que começa daqui a pouquinho. Você terminando aqui o Minas Urgente, vai lá, põe aquela água fresquinha para dar uma refrescada e volta para assistir o Band Mulher, que tá uma delícia. Ô, Vanessa, eu lembrei, a outra é a Ana Castela. Entendeu? Foi também. Durou pouquinho o relacionamento. Pois é, ela esteve aqui no Camaro esses dias. Se você precisar de alguém para contar umas fofocas, aí você me chama. Tchau, um abraço pra você. Band Mulher tá chegando daqui a pouquinho com a Vanessa Pires e o fofoqueiro não. E o bastidor dos artistas. Passaporte para o mercado de trabalho. O jovem aprendiz, gente, estimula a busca do primeiro emprego por meio de cursos técnicos e qualificação profissional. Um projeto muito legal, uma iniciativa que mostra resultado positivo em todo o país e ajuda o jovem a encontrar o seu emprego ideal. Olha que legal. Eles estão na faixa etária dos 14 aos 24 anos e estão loucos para trabalhar. E sabem que o mercado não facilita para ninguém. Por isso, quanto mais preparados estiverem, mais chances terão de arrumar um emprego e de crescer na profissão. É nesta hora que entra o programa Jovem Aprendiz, como é o que é desenvolvido pelo Instituto João Bittar, com sede em Uberlândia e mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil, todas com um único objetivo: formar jovens aprendizes para o mercado de trabalho. É um programa que ele dá oportunidade de aprendizado, ele dá oportunidade do primeiro emprego, ele dá oportunidade de uma construção de carreira. Então, hoje, milhares de vidas já foram transformadas dentro do programa Jovem Aprendiz. Através de parcerias e convênios, os jovens levam a teoria da sala de aula para o trabalho, em todas as áreas. O Hugo Leonardo tem 17 anos e trabalha como recreador num grande clube de Uberlândia. É onde ele aplica os conceitos do curso. Eu tenho as noções lá e aqui. Como eu estou lá, eu presto mais atenção nas aulas, que a gente leva mais a teoria, né? E aqui levamos mesmo a prática, então a gente começa já a ver de outra forma. Evelyn, de 16 anos, trabalha com visitantes e associados. Ela é da Central de Atendimentos e precisa estar em constante sintonia com as novidades do serviço. Então, basicamente agora está sendo a atualização de fotos, que é para o facial, que atualizou a portaria nova, né? E também eu dirijo as pessoas ao atendimento específico delas. Por exemplo, tem relacionado a esporte, tem um atendimento que é mais coisas geral mesmo do clube. Já a Ana Cecília, também de 16 anos, trabalha no chamado coração de uma empresa, a contabilidade. Pelas mãos da Jovem Aprendiz, passam muitos documentos importantes. Eu arquivo autorização de pagamento, faço conferência de notas que já foram lançadas, se não foram, por que não foram? Levo uma nota de um setor para o outro e o que estiver sendo necessário. Por regra, todas as empresas com mais de 7 funcionários devem destinar de 5% a 15% das vagas a aprendizes. No caso, a jovens aprendizes, cujas funções demandam algum tipo de formação profissional. A empresa parceira do Instituto para a Contratação de Jovens Aprendizes não tem do que reclamar. Karina Maluf é psicóloga do RH. Ela acompanha os jovens funcionários durante toda a vigência do contrato. E muitas vezes, depois que os jovens aprendizes têm a chance de virar jovens contratados, definitivamente. Muitos deles, assim que eles vão fazendo 18 anos, até um pouco antes, tendo a oportunidade, eles são efetivados. É um projeto incrível, é a porta de entrada para o mercado de trabalho, derruba por terra essa tese de que jovem não pode trabalhar, não pode ser explorado, mas com a qualificação, com os cursos que são feitos e esse primeiro contato com o emprego formal, certamente vai transformar ele em um grande profissional, independentemente da área que ele vai atuar. Vamos fazer mais um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, a gente segue falando dos seus direitos com o nosso advogado do povo. Eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tuf concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. Torra Preços. Economia todos os dias.
Leite semi 1 litro, 3,88. Coca-Cola lata 310 ml, 2,39. Filé de peito de frango Seara bandeja 1 kg, 13,99. Batata mais batata Bem Brasil 2 kg, 21,99. Laranja mamão formosa ou cebola extra 2,99 o quilo. Banana prata melão ou coco seco 3,98 o quilo. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Lá vem o Honorato. Oferecimento, tudo congelados. Vendas no atacado e no varejo. 34996618076. Aprecie sem moderação. Toda terça-feira, prioridade para os seus direitos no nosso quadro Advogado do Povo, com o doutor Leônidas Souza, falando do jeito que a gente entende, né, doutor? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Olha só, a Antônia Maria do Nascimento, de Uberaba, está acompanhando. Doutor, eu era aposentada, só que o juiz, a justiça, cortou a minha aposentadoria sem direito de recorrer. Não foi justificado para ela. O que o senhor orienta numa situação como essa? Primeiramente, consultar um advogado para entender as razões, por quê. E me parece que foi um caso de aposentadoria por invalidez, que ela pode ser suspensa caso a pessoa volte a trabalhar, ou necessariamente quando deixa de existir a incapacidade. Porque a aposentadoria contributiva, ela não pode ser cortada, é um direito constitucional. Então, buscar essa informação para que você tenha ciência e buscar o recurso judicial perante o Poder Judiciário. Doutora Maria Helena, que está nos acompanhando, ela gostaria de saber do doutor quanto tempo a gente tem para reclamar alguma coisa na justiça. Ela não foi específica no caso, mas quanto tempo é esse prazo que o cidadão tem? Olha, aí depende do direito violado. Quando se trata, por exemplo, direito da ordem de consumo, direito do consumidor, o prazo prescricional para você propor uma ação judicial é de 5 anos, contados ali da data que você tem ciência do dano, da data do evento danoso. Em outros casos, são 3 anos que ocorre a prescrição. Então, depende do direito violado e depende da natureza jurídica desse direito. Por exemplo, nas relações de trabalho, o prazo é de 2 anos para você propor ação, contados ali do último dia da prestação de serviços. Doutor, amigo telespectador pediu para não divulgar o nome, até pela situação aqui que ele considera constrangedora, mas ele gostaria de saber por quanto tempo é permitido atrasar a pensão alimentícia, né? Ele está desempregado, não gostaria de estar em falta, mas já há alguns meses que ele não paga alimentos aí para os filhos. Então, não existe na lei uma previsão de atraso de pensão. A regra é que a pensão deve ser paga. Todavia, se você está desempregado, se você não pode pagar, caso esta pensão ela seja objeto de um acordo judicial ou de uma sentença judicial, de uma decisão do juiz, é importante tão logo informar esta circunstância fática, mediante juntada de provas, para que você não sofra, de repente, a constrição da liberdade. Ou seja, caso venha aí a ter que enfrentar um pedido de prisão. A prisão não ocorre de maneira automática, pelo simples atraso da pensão. Você é intimado a informar por que não pagou e provar por que não fez. Então, é importante você se adiantar e juntar essas provas dentro desse processo para que possa evitar esse tipo de constrangimento. Doutor, quem está conosco agora é o Diego, de Uberaba. Ele conta: doutor, trabalhei 8 anos em uma empresa, fui desligado sem justa causa, não dei entrada no seguro-desemprego e imediatamente entrei em outra empresa onde estou há 7 meses. Se eu sair hoje dessa empresa,
quantas parcelas eu tenho direito ao seguro-desemprego? Verificar dentro das regulamentações. Pelo tempo que você trabalhou, eu entendo que você teria direito a 5 parcelas. Tá certo, doutor. Ó, tem agilidade aqui, são muitas informações, são muitas perguntas, está travando o nosso computador aqui, ó. Então a gente tem que ter um pouco de calma para aí então fazer as perguntas. Perguntas de áudio não conseguimos ouvir ao vivo, tá? Se puder escrever, tá certo, Jona? Agradeço a sua participação. Quem mais está aqui conversando conosco? Olha só, gostaria de saber, cadê o nome? A Cristina. A Cristina está conosco. Gostaria de saber quais os meus direitos sobre 1 ano sem carteira assinada, doutor. Olha, são os mesmos direitos daquele que teve a carteira assinada. Se você de fato era empregado, ou seja, prestava serviço todos os dias, com horário para cumprir, você recebia ordens, então você tem direito a 1 ano, a um período de férias, você tem direito ao 13º proporcional, depósito no fundo de garantia, ou seja, todos os direitos que um empregado com registro teria. E isso, caso não se satisfaça, você deve buscar a solução desse problema perante o Poder Judiciário. Doutor, olha só, a pergunta do André, eu acredito que ela é muito comum. Ele gostaria de saber se a empresa pode mandar o funcionário embora por justa causa, por ele ter esquecido de bater o ponto. Olha, eu entendo que é uma conduta abusiva. Eu entendo que a justa causa, ela só é cabível quando há uma falta grave. Os requisitos estão no artigo 482 da CLT. Esquecer de bater o ponto, olha, num primeiro momento eu entendo que não caberia justa causa. Agora, se é um ato reiterado, se você não fez uma única vez, de repente pode configurar. Então, apenas o caso concreto, numa entrevista, ou seja, nós entendemos, buscando outras informações, é possível aferir com certeza se é cabível ou não. Ó, doutor, tenho muitas perguntas aqui relacionadas aqui, então, à aposentadoria, né? A grande dúvida que a gente percebe aqui é o tempo de contribuição e a idade aí do trabalhador. Existe uma regrinha, um cálculo aí para... Tivemos uma reforma da Previdência agora recente, né? Tempo de contribuição é 35 anos, a idade mínima para homem 65, para mulher 62. Tá certo. Doutor, olha, são muitas perguntas aqui, a gente não vai conseguir responder a todas, mas quero agradecer a sua participação, doutor Leão da Souza, toda terça-feira aqui falando dos seus direitos. Doutor? Eu agradeço, Bagnetti, pode contar sempre com a gente e obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. Doutor Leão da Souza, também aí presente nas redes sociais, você pode acompanhá-lo lá e entrar em contato que ele tira as suas dúvidas. O Minas Urgente de hoje vai caminhando para o final, agradecendo o carinho da sua audiência, lembrando que na sequência está chegando o Band Mulher com a Vanessa Pires, depois tem o Melhor da Tarde com a Kátia Fonseca, Datenão no Brasil Urgente, 10 para 7 da noite, o nosso Band Cidade fazendo um resumo das principais informações do dia comigo. A você o nosso muito obrigado, uma ótima tarde. Ó, previsão de muito calor aí então para as próximas horas, terça-feira sem chuva, a princípio, claro, a gente tem que se hidratar, tomar cuidado. No caso de Uberaba, também aí, ó, economizar água, porque senão pode faltar. A gente se despede com esse flagrante da turma aí que invadiu uma caixa d'água da Copasa para se refrescar. Assim também não pode, né? A todos uma ótima terça-feira, um forte abraço, tchau! A Sexta da Band tá recheada. 11 da manhã a gente entra em campo com as novidades do seu clube e do mundo do esporte. Jogo aberto. Às 2h30, muita receita, fofoca e notícias no Melhor da Tarde. Na sequência tem Neymar na Liga Saudita. Tá na tela! Gol! E depois eu continuo com as informações do Brasil, gente. E às 7h20 da noite. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo está no Jornal da Band. Sua sexta é na Band. É Band Uai! Band Mulher. Oferecimento. Nubelli. Harmonização facial com naturalidade. Agora